Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Eu sou a Artemisa Lopes e hoje a gente tá aqui pra continuar aí nessa saga, a gente conhecendo um pouquinho mais aí, dos personagens de Naruto. Eu sou Laura Zaka e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco pra Artemisa sobre o que, gente? A história do Shikamaru Nara, que, gente, é um dos personagens favoritos aqui do fandom, então bora lá, gente, é logo depois da vinheta. Então, continuando aqui, falando aqui dos times de Naruto, dos personagens de Naruto, explicando aqui pra Artemisa, pra ela poder, finalmente ir pra malandragem ninja, entender as piadas e tudo mais, não é mesmo? No último vídeo eu expliquei, sobre o time do Shikamaru, o time 10 ali, e disse que ia fazer um vídeo especial pra Shikamaru, então estou aqui, para cumprir minha promessa, não é mesmo? Então... Bora lá, preparado, Artemisa, pra saber um pouco da história do Shikamaru? Bora lá, que tá faltando conhecer ele, então bora lá. Então, bora começar um pouquinho falando da infância do Shikamaru, A Artemisa já sabe um pouquinho aqui da infância dele, de que ele era amigo do Choji, que ele protegia o Choji lá, e por causa de virar amigos, não é mesmo? Sabe que ele era um dos 4 ali, Zé Ruelas, que ficavam em detenção com o Iruka Sensei depois da aula, entendeu? Só que, amiga, o que você não sabe é o motivo pelo qual ele ficava de detenção, entendeu? Por quê, amiga? Ele ficava dormindo na sala de aula, entendeu, menino? Porque ele é preguiçoso, entendeu? Esse é um defeito aqui do Shikamaru, vamos reconhecer, entendeu? Preguiçoso, menino. Ai, gente, Shikamaru, gente como a gente. Ele, inclusive, ficava dizendo que o sonho dele era ser uma nuvem, entendeu? De tão preguiçoso que ele era, entendeu? Como assim? Adoro Shikamaru, gente. Mas uma coisa aqui sobre o Shikamaru que é interessante dizer é que o Shikamaru era uma das poucas crianças que não eram Zé Ruelas com o Naruto. Ele não fazia bullying com o Naruto, gente. Isso se deve ali principalmente ali por causa da educação, que ele recebeu do Shikako, que é o pai dele, O Shikamaru, ele ficava meio assim, confuso, porque as pessoas ficavam lá, tipo assim, maltratando o Naruto por nada, entendeu? Um motivo sério. Aí ele foi perguntar pro pai dele o motivo, entendeu? Lembrando, que o assunto da Kurama era proibido, então o pai dele não podia responder com toda a propriedade por quê, não é mesmo? Mas ele pergunta, pro pai dele por que as pessoas maltratavam o Naruto, E aí o Shikako, ele pergunta pro Shikamaru, o que ele acha do Naruto, E aí ele, pai, eu não conheço ele, não desgosto, também não gosto. Ele fica lá, é isso, entendeu? Ai, gente. Ele é engraçado às vezes, entendeu? Ai, gente. E aí, o Shikako fala pra ele, não ser Zé Ruela, como o Naruto, Respeitando ali, a vontade tanto do terceiro quanto do quarto Hokage. Legal. Então, já é um bom motivo assim pra gente gostar do Shikamaru, entendeu? Que ele não fazia bullying com o Narutinho, entendeu? Tadinho do Naruto. Inclusive, o fato dele ser uma dessas 4 pessoas ali que ficavam em detenção junto com o Naruto, Isso foi criando ali uma certa amizade entre esses 4 aí. A turma do fundão. Ai, exatamente. Então, apesar de Shikamaru ser preguiçoso, como já relatei aqui pra você, ele tem um QI elevado, menino, entendeu? Um menino é um gênio, entendeu? Prodígio ali, entendeu? Muito inteligente. E assim, quando a gente descobre que ele é muito inteligente, lá durante os exames Chunin, que o Asuma revela ali pra Kurenai quando tava assistindo a luta dele, O Asuma revela que o menino tem um QI de mais de 200. E, detalhe, ele só... Ele, tipo assim, ele tava lá, tutelando o menino como sensei dele de boa. Aí ele começou a perceber que o menino era inteligente, entendeu? Apesar de preguiçoso, entendeu? Aí o que ele fez? Vou testar o QI dele. Só que ele não podia fazer isso sem revelar pro Shikamaru que ele tava testando ele, entendeu? Ele tinha que fazer o jogo, entendeu? Ele dava uns jogos pro Shikamaru jogar, entendeu? E fingia que, é só um jogo, bora jogar esse jogo de tabuleiro aqui. E nessa ele foi testando o menino. Até ele chegar à conclusão que o menino tinha um QI de mais de 200, gente. Caraca. Shikamaru. E essa característica, de ser muito inteligente, um QI elevado, é bem característica ali do clã Nara. O Shikako, ele é um dos personagens ali mais inteligentes ali de Naruto, o pai dele. Tanto é que a Tsunade costumava consultar ele às vezes, e às vezes ele tipo assim, gente, me deixa.
Obviamente ele não dizia isso pra Tsunade. Eu acho que se ele fizesse isso, Tsunade ia dar um soco nele, que é tadinho, entendeu? Não se diz não pra Tsunade, entendeu? E, né, por causa, né, desse rolê deles serem muito inteligentes, eles também são bastante estrategistas. E por eles serem bastante estrategistas, eles costumam muito jogar o jogo eu acho que se fala assim o nome, gente, que é Chogi, que é um jogo de estratégia. Então, tipo assim, é meio que passado do pai pra filha esse negócio, essa tradição de ficar jogando Chogi, justamente, né, pra aperfeiçoar as habilidades de estratégia, né, dos membros ali. O Shikaku faz isso com o Shikamaru faz isso com o filho dele, o Shikadai. E uma coisa interessante é que o Asuma, ele costumava jogar Chogi com o Shikamaru, ele sempre perdia, né, tadinho do Asuma. Ai, gente. Mas também, né, gente? E uma coisa, né, que o Shikaku, ele vivia, tipo, em missões. Então, aos poucos momentos que ele tinha com o filho, era jogando Chogi. Então, tá aí uma coisa interessante sobre, né, o Rosa. Inclusive, depois da morte do Asuma, o Shikaku joga Chogi com o Shikamaru, né? Ele tenta ficar lá consolando o filho, não dá muito certo, mas o menino tá lá pensando nas vinganças da vida. Ai, gente. Agora vamos falar, né, de um ponto negativo do personagem que eu preciso mencionar, né? Como mulher, eu preciso mencionar isso aqui, gente. Foi mouse aí pra vocês, nerds, que acham que não é, mas ele é, gente. Ele é machista, o menino, entendeu? Isso. O Shikamaru é muito machista, não, sério. Detalhe, né, que, tipo, na maior parte do anime ele tá lutando contra mulheres. Ele sempre fica, ai, eu tenho que lutar contra uma mulher, não sei o que, ai... Inclusive, ele fala nos comentários dele sobre a Tsunade, que a Tsunade acaba de virar, né, Hokage. Ele, ai, é uma boa ideia, uma Hokage mulher. Aí o pai dele dá uns... Acorda ele pra vida, meu querido. Tem um motivo pra ela ser a única mulher entre os 3 andares, tá bom, querido? Ela não é fraca não, querido. Certíssimo o pai dele, certíssimo. Ai, gente. Aí ele vem, ai, mas uma mulher, não sei o que. Você pode ver aí nas charges que eu coloquei aqui pra você, amiga, pra você dar uma olhada nos comentários. Ai, gente, ele foi gente. fazer esses comentários com a Tsunade, gente. Ai, se a Tsunade pegava ele fazendo esses comentários, entendeu, gente? Complicado. Mas, né, bora seguindo aqui, gente. A gente vai conhecendo mais o Shikamaru ali durante o arco Chunin, né, do clássico ali, do Naruto clássico. Né, bora recapitular aqui, ó. Temos já sabe de algumas informações aqui do arco Chunin. Na primeira prova, né, a Ino passa a cola pra ele. Gente, ele podia ter respondido o negócio sozinho, sem precisar colar. Podia, ele era mais inteligente que a Sakura. Então, tipo assim, podia, mas ele era preguiçoso. Ele, ai, a Ino vai me dar cola mesmo, gente. Dane-se. Ai, gente, dane-se. Então, né, Shikamaru, ele colou, gente. Vamos confessar aqui, ele era inteligente. Era, mas colou, entendeu? Na segunda prova, né, ali, assim, o Shikamaru, ele achava, assim, que o time dele era um dos mais fracos do rolê, entendeu? Ele, tipo assim, ele achava que eles eram um bando de perdedores. Aí qual foi a estratégia deles? Gente, a gente vai entrar aqui, a gente vai ficar longe das lutas, entendeu? E aí, quando a gente topar com um time que é mais fraco, a gente luta com eles, pega o pergaminho e bora-se embora. E esse era o plano dele, né? Só que no meio do rolê, ele acaba topando ali com o time do Som, né? Durante a batalha da Sakura ali. E aí, né, o Shikamaru, ele se compadece ali da Sakura, né? Ele pergunta pra ele se eles vão se envolver na batalha. Tipo assim, você vai deixar a sua amiga morrer? É isso mesmo? Aí nessa eles se envolvem na batalha. Mas, né, você sabe que eles perdem a batalha aí. O Sasuke precisa dar aquela parecida, né, salvar eles. Durante ali, né, as semifinais dos exames Chunin, ele luta ali com a integrante feminina ali do time do Som, a Kim. E, né, um adendo aqui, né, enquanto a Kim já tinha visto, né, o Shikamaru usando o Jutsu Poção das Sombras ali durante a sua luta contra o time do Som ali na floresta, o Shikamaru não sabia quais eram ali as habilidades da Kim. A Kim, ela tinha umas habilidades ali envolvendo com as vibrações do som. Ela usava ali uns sinos prendidos em uns fios invisíveis. E aí, né, o Shikamaru, ele usa ali exatamente esses fios aí que estavam segurando os sinos da Kim. Que ele usa ali as sombras desses fios pra prender ela no jutsu de possessão das sombras dele. Gente. Aí nessa dele aí, ele joga lá uma shuriken na direção da Kim. Como ela está agora, né, imitando os movimentos dele, ela também joga lá a sua kunai, sua shuriken.
E aí, né, o Shikamaru, ele meio que dá uma desviada pra trás, né? Ele se curva pra trás pra se desviar do ataque. Só que, quando a Kim imita, né, o movimento do Shikamaru, ai, tadinha, ela bate a cabeça na parede e cai inconsciente ali. Nossa. Aí nessa ele vence, né, as semifinais. E logo depois, né, vem ali o arco da terceira fase ali do exame Chunin, que ele luta ali com a Temari. Ele volta lá reclamar que ele vai ter que lutar com uma mulher, não sei o que. Ai, gente, o Shikamaru. Mas, gente, relaxa, ele é um dos meus personagens favoritos. Eu só não gosto desse lado dele. Né? Fazer o quê? Ninguém é perfeito. E é nessa luta aí, né, que o Asuma acaba revelando lá que ele tem um Ken mais de 200, entendeu? E é nessa luta aí, muito louca dele com a Temari, ele começa meio que se escondendo dos ataques ali da Temari. E ela fica lá chamando ele de covarde e tudo mais. Aí, né, eventualmente ela começa a perceber que ele não tinha atacado ainda, que ele tava lá se escondendo e tudo mais, porque ele tava esperando o sol ficar mais forte, aí as sombras se estenderem, entendeu? Pra pegar ela nos jutsus das sombras, entendeu? Pra estender o jutsu dele. Só que ele não tava fazendo só isso, entendeu, gente? O Shikamaru, ele vai fazendo umas estratégias que a Temari vai achando que ela tá no controle da situação, que tipo assim, que ela não vai cair nas armadilhas dele e tudo mais. Quando na verdade ele tava guiando ela pra exatamente pro lugar em que ele queria que ela estivesse. Olha aí, tá vendo? E nessa ele usa ali um buraco que foi provocado ali pela luta do Naruto versus o Neji, entendeu? Então ele consegue prender ela, estendendo a sombra dele pra dentro do buraco e prendendo a Temari por trás, gente. A zero relaxa dele. E tipo assim, nesse momento parecia que a luta tava ganha, que ele ia ganhar, que tipo assim, ganhou a luta o Shikamaru, ninguém dava nada pra ele, preguiçoso e tudo mais, entendeu? E aí ele provando que ele é um preguiçoso mesmo, ele simplesmente levanta a mão e diz, desisto. Aí a Temari ficou, tipo, ela ficou pasma, entendeu? Tipo, como assim você desiste, meu querido? Aí, eu não tenho mais chakra, eu vou precisar de mais 200 movimentos pra te vencer. Foda-se, eu desisto. Gente. Logo depois, né, durante ali a terceira fase dos exames, né, nós temos ali a fuga do Gaara, o Sasuke perseguindo o Gaara, né, e nós temos ali, né, o Kabuto colocando a Arena pra dormir, né, e o Shikamaru provando mais uma vez que ele é muito preguiçoso. Ele se livra do Genjutsu, o Zero Ela, e ele simplesmente finge que tá dormindo, entendeu? Que ele tá lá nos Genjutsu da vida e dorme, gente. Gente, já gostei dele. Não é muita gente como a gente, entende? Aí o Kakashi, percebendo que a Sakura tava acordada no rolê, ela fala, olha, tu acorda ali o Naruto e o Shikamaru pra vocês irem ali atrás do Sasuke, beleza? Aí a Sakura vai lá acordar ele do Genjutsu, né? Percebe que ele só tava dormindo mesmo, que ele já tinha se livrado do Genjutsu, o Zero Ela, entendeu? Aí o Kakashi, nós chamamos o Pakun pra rastrear o Sasuke e o Gaara, né? E lá vai a turminha do barulho, né? Eles vão lá. Aí no meio desse rolê aí, né? Eles começam a perceber que eles estavam sendo perseguidos por 9 ninjas. E aí o Shikamaru, ele decide que ele vai ficar pra trás, porque ele era o único ali do grupo que poderia fazer alguma coisa, já que uma das especialidades era prender os inimigos, né? Tipo assim, era uma das funções ali dos Uchi's. Eu fico pra trás, beleza. Inclusive quando a Sakura e o Naruto estão indo embora, né, atrás do Sasuke, deixando o Shikamaru pra trás, né, eles começam a duvidar do Shikamaru, pensando que ele ia dar uma de preguiçoso, que ele ia fazer o rolê. Tadinho, gente. Mas no rolê, né, ele acaba usando ali o Jutsu Possessão das Sombras dele pra prender 8 dos ninjas ali. Ele, infelizmente, não consegue prender o nono, que sempre ficava a uma distância segura dos 8, pra caso uma eventualidade dessas acontecesse, né? Caso os 8 da frente estivessem presos em alguma armadilha, o nono pudesse ele libertar. Aí o Shikamaru, ele não tinha o que fazer, ele já tava sem chakra por causa da luta lá contra a Temari, entendeu? Então, tipo assim, não tinha o que fazer o bichinho ia dar aquela morrida nesse momento aí, entendeu? Mas o Asuma surge, entendeu? Assim, do nada, e salva ele, e ele derrota todos os 9 ninjas sozinho, o Asuma, gente. E uma coisa interessante, né, que depois da invasão fracassada do Orochimaru e da Vila do Som ali, né, o Shikamaru foi o único dos genins que estavam ali na prova que foi promovido pra Chunin. Ai, gente, justamente por causa das estratégias dele lá na luta contra a Temari e tudo mais. Ai, gente, o Shikamaru. E logo depois, né, nós temos ali a fuga do Sasuke, né, a Tsunade imobiliza ali o Shikamaru pra o Shikamaru formar uma equipe pra ir atrás do Sasuke. Por causa ali da invasão, né, do Orochimaru, teve várias perdas ali na folha.
A Folha tava meio desfalcada, então a Tsunade ela não conseguiu enviar, tipo, Jounins, entendeu? Pra ir atrás do Sasuke. Então ela manda os Genin ali, entendeu? A justificativa ali, eles mandam os Genin pro Eka atrás do Sasuke lá. Aí o Shikamaru, como o único Chunin do rolê, ele que lidera a equipe. Aí primeiro ele seleciona o Choji, né, que é o melhor amigo dele, e o Naruto, porque Naruto ia estar interessado em ir atrás do Sasuke, não tinha como deixar o Naruto pra trás. Aí mais tarde ele acrescenta ali o Kiba e o Neji nessa equipe aí. Conforme a equipe vai avançando, um deles vai ficando pra trás, né? Até que, eventualmente, o próprio Shikamaru fica pra trás pra lutar contra a Tayuya, né? Essa Tayuya aí, ela invoca uns demônios ali, uns 3 demônios ali, né? No jeito de invocação dela. O Shikamaru, ele consegue prender os demônios e a própria Tayuya ali no jutsu de possessão das sombras. E aí ele usa os demônios pra atacar a própria Tayuya, forçando ela a desfazer o jutsu de invocação. Eu sei que, tipo, chega no momento ali da luta que, de novo, o menino fica sem chakra, tadinho. Ele tava quase ali, entendeu, gente? Aí no meio desse rolê, aparece a Temari pra, né, dar aquela ajudada, né? E aí ele faz outro comentário machista. Ai, nossa, não precisa ser salvo uma mulher. Ele fica lá nos comentários machistas dele. A Temari dá também aquelas patadas nele, entendeu? Finalmente, entendeu? E então, né, quando ele volta lá pra vila, ele percebe que a maior parte dos membros da equipe do resgate ao Sasuke, eles ficaram gravemente feridos, né? O Naruto tá lá inconsciente depois da luta do Sasuke, precisando ser carregado pelo Kakashi. O Kiba, ele sofreu ferimentos graves junto com o cachorrinho dele lá, o Akamaru. O Choji, ele ficou muito, mas muito debilitado ali. E o Neji também, se a Tsunade não fosse a Hokage da vila, tanto o Neji quanto o Choji teriam morrido ali nesse rolê aí. E o Shikamaru, ele fica muito triste com a situação. Ele, tipo assim, ele fracassou, ele não conseguiu resgatar o Sasuke, que era amigo dele, entendeu? Os outros amigos dele ficaram entre vida e morte ali nesse rolê aí, entendeu? A missão foi um fracasso total. E ele até pensa em desistir da vida de ninja por causa desse rolê aí, porque ele falhou como líder, que ele falhou com os amigos dele, falhou com a vila, com o Diaba 4. E aí o pai dele, que tava lá no hospital, ele tipo assim, meu querido, desistir não vai adiantar de nada, entendeu? Só vai piorar a situação, porque aí você não vai estar lá pra salvar ele, se fosse necessário, entendeu? Deu uns esporros ali no Shikamaru pra ele acordar pra vida. Ai, gente, o pai do Shikamaru. Aí a Tsunade vem, né, e fala pra ele que estão todos bem, que todos estão estáveis, né? E ela fala... Aí ele, ai, mas a missão foi um fracasso. Ela, mas estão todos vivos, não é mesmo? Aí que ele fica lá, chorando, tadinho. Ai, meu Deus. E aí, né, tem ali o interlúdio ali, né, dos 2 anos de treinamento dos time 7 com os Sanins lendários. Durante esse interlúdio aí, o Shikamaru, né, que tinha sido promovido de Chunin, a gente sabe que durante ali os exames Chunin, que a Sakura, a Ino e o resto ali dos amigos do Naruto, né, fizeram a prova, quem tava ali por trás da primeira prova, né, tipo, sendo o supervisor da primeira prova, era o Shikamaru. E o Shikamaru, ele tá sempre envolvido ali com os exames Chunin, né. E ele fazia sempre ele sempre tava ali andando ao lado da Temari pra fazer esses rolês das provas Chunin. Inclusive, o Naruto acha que eles estavam namorando e tudo mais. Adoro Naruto. Ai, Narutinho. Naruto Lui profeta, entendeu, menino? Ai, o Narutinho. E aí nós temos, né, a missão ali importante ali que ele realiza ali com o Asuma, né? Porque, tipo assim, gente, a Tsunade colocou ele ali contra a Katsuki, né? Que é justamente o que acontece, né? Como eu já relatei um pouco desse rolê aqui no vídeo do time 10. O Kakuzu e o Hidan tinham invadido ali o templo, não é mesmo? E por que eles invadiram o templo? Por causa do Kakuzu. Ele gosta da grana, entendeu? E ele sabia que entre os ninjas lá do Templo do Fogo tinha um cara que custava alguns milhões, entendeu? Que era justamente ali o amigo do Asuma, né? O Shiriko, né? A cabeça dele valia alguns milhões e tudo mais, né? Aí, beleza. A Tsunade fica sabendo disso porque, né, o templo ficava lá no País do Fogo. Ela, olha só a Katsuki aqui. Ele manda o Asuma, o Shikamaru e 2 outros figurantes ali pra interceptar a dupla ali, né? Aí eles vão até o Templo do Fogo pra dar aquela investigada, né? Aí o Asuma dá uma ligada, assim, de que entre os... Tipo assim, que eles mataram geral, né? Ele... cadê o corpo do Shiriko? Aí ele se
toca, né, que a próxima coisa que eles iam fazer era trocar o corpo do Shiriko, né, por grana, não é mesmo? Aí eles vão até os postos ali, ai meu Deus, dos mercados negros da vida, entendeu? Aí nessa eles topam com o Hidan, porque o Kakuzu, ele já tava lá no rolê trocando o corpo, entendeu? Recebendo a grana dele. Ele começa ali uma luta com o Asuma, aí o Shikamaru chega. O Shikamaru, ele consegue deduzir ali um ponto fraco do jutsu do Hidan, né? Que é justamente que quando o Hidan ele faz o jutsu dele, né? Ele precisa de uns símbolos que ele desenha ali no chão. E ele precisa também do sangue do Asuma. E pra o ritual, né? O ritual funcionar, o Hidan e o Asuma tem que estar dentro dos símbolos lá do ritual. Aí o que ele faz? Ele usa o jutsu de possessão das sombras do Hidan pra tirar o Hidan de dentro dos símbolozinhos lá. Aí, os ferimentos que forem infligidos ao Hidan não seriam mais ali infligidos ao Asuma. No meio desse rolê aí, né, que eles conseguem tirar o Hidan do meio do símbolo lá, não sei o que, o Asuma, né, com as lâminas lá, ele consegue cortar a cabeça do Hidan. E eles pensam, conseguimos, não é mesmo? Lindo! Só que, né, sabemos que Hidan é meio imortal, não é mesmo? Aí ele fica lá gritando, entendeu? Tadinho, amaldiçoando eles, porque na cabeça dele foi cortada. Aí nessa o Kakuzu aparece, é o Hidan, meu querido, dá pra você me recolocar ali? O Kakuzu manda foda-se pra ele, mas depois ele coloca a cabeça do Hidan lá, entendeu? O Kakuzu, todo mundo, eu não me interferi, se vira. Mas eventualmente ele dá ajudada, né? Ele remonta o corpo do amigo. A dupla. Aí nessa o Kakuzu, ele dá uma estrangulada lá nos dois outros, nos figurantes. Enquanto o Hidan, ele consegue voltar pro ritual e aí ele defere um golpe mortal no Asuma. E nessa aí, né, como você sabe, o Asuma dá aquela morrida. E nessa, aí o Choji e mais alguns ali da Anbu e outros ninjas ali da Folha chegam. E aí, como tinha muita gente, eles, vamos fugir, foda-se, deixa eles aí e vaza. O Asuma, ele fala ali as últimas palavras ali pro Shikamaru, né? Ele, inclusive, nomeia, né, o Shikamaru ali, o padrinho da filha dele, a Mirai, né? Que a Kurenai tava lá grávida, não é mesmo? E quando eles jogavam Chogi, né? Nesse jogo, eles têm... O objetivo do jogo é meio que proteger, né, o rei. E aí, né, o Asuma, ele costumava ali a perguntar pro Shikamaru se o Shikamaru sabia quem era o rei. E o Shikamaru, ele achava, né, que quem fosse o rei seria, no caso, né, o Hokage, né. E aí o Asuma dizia pra ele que não. Aí ele perguntava, então quem é o rei? E o Asuma nunca respondia essa pergunta porque ele falava que o Shikamaru tinha que descobrir isso sozinho. Só que, né, nos momentos antes de morrer, ele finalmente revela lá pro Shikamaru que o rei, a peça do rei, na verdade, é a próxima geração, as crianças. Que ou seja, que, né, os ninjas da Folha precisam proteger as crianças, né, que são o futuro da Folha. E por isso que ele nomeia, né, Shikamaru ali, o padrinho da filha dele. E aí nós temos, né, o Shikamaru voltando pra casa, né, tadinho, ele entra em luto ali, não é mesmo? Ele fica com aquele sentimento de vingança, ele planeja, como ele viu, né, tanto os jutsus do Hidan quanto ali do Kakuzu, ele formula várias e várias estratégias até chegar numa estratégia perfeita para ele poder vingar a morte do Asuma. Chegando finalmente nesse momento icônico, não é mesmo? Ele vaza da vila, é interceptado pela Tsunade, que não permitiu isso aí, o Kakashi aparece. E rapidamente o Shikamaru, ele consegue incluir o Kakashi ali nas estratégias dele. E aí eles vão-se embora. E aí no meio da batalha do time Asuma, né, liderado pelo Kakashi, versus ali o Kakuzu e o Hidan, o Shikamaru chega a uma decisão de que ele precisava separar esses dois, porque juntos não ia dar pra lutar com eles. Aí ele usa o jutsu de possessão das sombras nele no Hidan e vaza com o Hidan lá para os territórios do clã Nara. E uma coisa interessante, que é uma coisa que deve ser ressaltada antes da gente chegar nele e o Hidan lá nos territórios do clã Nara, é que lembra que o Kakashi, ele deu aquela matada em um dos corações ali do Kakuzu? Então, com isso, né, o Kakashi, ele tinha o quê? O sangue do Kakuzu nas mãos. Aí o que o Shikamaru fez? Ele pegou esse sangue, aí ele foi, né, pra luta com o Hidan de boaças lá. Aí no meio da batalha, o Hidan, ele defere lá um golpe no Shikamaru, pega o sangue do Shikamaru, né,
E aí ele defere um golpe. E aí o Shikamaru cai, né? Fingindo de morto ali, porque era só fingimento. Porque o sangue que o Hidan tinha pegado era o sangue do Kakuzu. E nessa o Hidan acaba matando um dos corações do Kakuzu. Caraca. Ai, meu Deus, gente, o Shikamaru, né, entendeu? Aí depois ele acorda, ai, então, tô vivo, entendeu? Ele usa lá os jutsus de possessão das... um dos jutsus de possessão da sombra dele pra prender, né, o menino lá nos negócios, usa as bombas, explode o corpo do Hidan, como sabemos, entendeu? Depois ele meio que enterra o corpo do Hidan lá nos negócios, entendeu? O Hidan fica lá amaldiçoando ele, entendeu? Dizendo que vai se vingar. Aí, boa sorte com isso. Aqui só pode entrar pessoas do Clonara, tá bom? Tchau, querido. Vai-se embora. Uma coisa que acontece no anime, que o espírito do Asuma meio que aparece, né, depois da morte dele vingado, né? Meio que apoiando ali o Shikamaru. E meio que o Shikamaru acende, né, um cigarro, o último cigarro, assim, pro Asuma. Mas isso acontece no anime. Mas, né, é uma coisa meio simbólica, entendeu? Então, achei importante aqui dar uma mencionada. Durante ali o arco da invasão do Pain, né? Como você sabe, né, o Jiraiya tinha dado aquela morrida, né? E o Jiraiya, ele tinha ali... as últimas coisas que ele fez em vida foi transmitir uma mensagem ali. Ele colocou uma mensagem grafada num sapo dele de invocação. E enviou esse sapo lá pra Tsunade, né, pra ele com informações. E aí, né, o Shikamaru, ele ficou responsável ali, um dos responsáveis, né, pra tentar decifrar o que o Jiraiya quis dizer com esses números aí que tinha nas costas do sapo. O Shikamaru, ele acaba não conseguindo muita coisa, aí ele pensa que provavelmente esses números aí era alguma coisa ligada a algo pessoal do próprio Jiraiya. E aí, ele vai pedir ajuda pro Naruto. Nessa de pedir ajuda pro Naruto, ele acaba meio que decifrando que esses números aí tipo o número da página que vai estar a frasezinha lá, entendeu? Do livro dele. Tipo, gente, as revelagens. No fim do rolê, esses números aí vão falar, tipo assim, vão transmitir a mensagem, né? A mensagem seria que o verdadeiro não está entre eles. Se referindo ali aos 6 Pains, né? Os 6 caminhos do Pain. Tipo assim, o verdadeiro não tá entre eles, gente. Se referindo ali ao corpo do próprio Nagato, não é? E, né, quando ele consegue essa informação, a invasão do Pain já acontece, não é mesmo? E, né, ele até tenta transmitir a mensagem, só que, tipo assim, né, o Pain já tinha lançado aquele ataque lá do Shio Tensei, né, que meio que dizimou a vila dele. Ele sobreviveu a esse rolê aí, só que ele ficou machucado, o menino, tadinho. Depois da invasão do Pain, né, nós temos o Sasuke lá nas revelagens dele, capturando o Killer Bee, o Raikage possesso, querendo a cabeça do Sasuke, manda o timezinho dele lá pra informar a vila da Folha. O time Gai, o time 8 e o time 10 se reúnem depois de saberem desse rolê aí do Sasuke. Eles acabam decidindo, né, ter que matar o Sasuke para evitar uma guerra civil ali entre o país do Relâmpago, né, e a Folha, né. Aí o Shikamaru decide que ele mesmo vai contar pro time 7, né? No caso, a Sakura e o Naruto. Ele vai até a Sakura. Nesse rolê que ele vai na Sakura, é quando tá rolando ali a conversa da Sakura com o Sai. Que o Sai fica lá dizendo que é culpa da Sakura, por causa da promessa que ela fez o Naruto prometer, não. Aí ele conta pra Sakura, né, qual é a decisão dele e que precisa informar o Naruto. Só que o Naruto, ele já tinha dado aquela vazada, né, tentando fazer o Raikage perdoar o Sasuke, bababá. A gente já sabe como esse rolê termina. Só que quando ele volta pra Konoha, o Naruto, né, o Shikamaru acaba falando com ele, né, informando ali pra ele esse rolê aí de que eles decidiram que o Sasuke precisa dar uma morrida, assim, não é mesmo? E o Naruto diz, não, se for pra matar, eu que vou matar. E ponto final. E aí ficou decidido, né, que o Naruto ia lidar com o Sasuke. Durante ali a Quarta Guerra, né, que acontece logo depois aí desses eventos aí, o Shikamaru, ele é colocado ali na divisão 4, né, que é a divisão de longo alcance. E ele é colocado em segundo em comando dessa divisão aí. Isso porque o Gaara, ele era o líder dessa divisão, mas ele também era o líder geral da guerra.
Então, tipo, quando o Gaara não pudesse decidir alguma coisa, quem decidia ali era o Shikamaru. Inicialmente o time 10 ele tá separado, né? Tá o Choji e o Shikamaru num time e a Ino tá em outro time, né? Por causa dos dons deles, né? Mas eles acabam ali se reunindo. Aí eles lutam lá com um carinha, que é o Kinkaku, que é um pseudo Jinchuri que ele do Kurama. É tipo um falso Jinchuri. Que ele tem ali uns chakra ali da Kurama por causa que ele tinha sido engolido pela Kurama, uns negócios lá muito louco lá. Mas, né, eles lutam com esse pseudo Jinchuri, que aí eles também dão uma lutada ali contra o Kakuzu. E por fim, né, o Asuma. Quando eles estão ali lutando contra o Kakuzu fala, então, gente, o seu sensei também foi revivido, sabia? Ai, gente, o Kakuzu tentando causar ali na vida dos meninos, tadinhos. Aí nessa, o Shikako, né, que tava liderando ali a divisão de inteligência, ele manda o time 10 ali pra ir atrás do Asuma, né? Eles têm ali uma dificuldade de lidar com o Asuma por causa do Choji, que ele tava relutante em lutar contra o Asuma, né? Mas quando o Choji finalmente ele supera isso, eles conseguem executar a formação no Chikacho e eles conseguem vencer o Asuma, que ele, né, parabeniza lá eles pela formação que tá completa e perfeita, nananã. E ele, né, dá aquela morrida, o Asuma, tadinho. Eu assisti a morte do Asuma 2 vezes, tadinho. Então, né, nós temos ali, né, um traumazinho pra ele, mais uma no rolê, que, né, ele perde o pai dele, né, a divisão de inteligência ele é atacada, né, e morre geral, com exceção de umzinho lá, que a gente só vai saber em Boruto. Mas antes, né, de morrer, o pai dele informa ali um plano pra parar, né, os ataques ali de chakra das bijus. E nessa, né, o plano dele, né, era ensinar, né, o jutsu estilo terra lá, pra erguer, tipo, muralhas de terra pra parar o ataque. Pra isso, ele precisaria de todo o apoio da aliança, né? Tipo, toda a aliança fazendo esse jutsu aí. Então, ele passa esses ensinamentos aí, tanto pro Shikamaru quanto pra Ino. A Ino consegue realizar ali, ensinar o estilo terra pro pessoal e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que durante essa conversa aí, né, entre o pai do Shikamaru, né, e ele, é que, como eram as últimas, assim, palavras deles, um pro outro, né? Ai, gente. O pai do Shikamaru, né? Ele fala pro Shikamaru esconder uma coisa da mãe dele, pra mãe dele não achar. Ele, olha, tá lá no armário e tal, entendeu? Você esconde, não deixa. Nunca vamos saber o que tinha nesse armário, mas ele mandou o Shikamaru esconder. O Shikamaru, tá bem, pai, beleza. As últimas palavras do pai dele pro menino: esconde o negócio da tua mãe, tá bom? Então, continuando aqui o rolê da Quarta Guerra, não é mesmo, gente? É sério agora, gente. Quando o Zetsu lá tava causando confusão, porque as pessoas não sabiam diferenciar quem era Zetsu e quem era o pessoal da aliança, né? O Shikamaru, ele tinha colocado o pessoal meio que presos ali dentro de uma redoma que eles não podiam sair. Então, tipo assim, ele meio que paralisou a aliança ali. Vocês vão sair daí? Vocês vão ficar aí mesmo até a gente decidir o que fazer, entendeu? E é isso aí. Adoro o Shikamaru, gente. Com a aparição ali do Sasuke no rolê, né, os times meio que se reúnem ali, eles ficam competindo pra ver quem é o time mais poderoso, não é mesmo? Eles fazem ali a formação do Chikacho, que é bem legal de se ver. Mas, né, nós temos ali uma parada meio, assim, séria que acontece, é que, tipo, quando a verdadeira forma do The Scaldas, né, aparece, é uma enorme árvore, ela começa, tipo, meio que os galhos dessa enorme árvore ali que apareceu, os galhos, quando pegam, né, as pessoas, começam, tipo, a sugar o chakra delas pra alimentar a árvore, né, pra poder lá surgir a Kaguya, não sei o que, os rolês da vida, né, o fruto da árvore lá. Mas o que acontece é que o Shikamaru, ele meio que pega nesse rolê aí, ele quase dá uma morrida nesse rolê aí, ele fica quase sem chakra, o bichinho, quase dá uma morrida nessa, entendeu? Ele é um dos poucos sobreviventes desse rolê aí, que ele tava perto, né, quando apareceu a árvore lá, e um dos poucos sobreviventes, provavelmente porque, né, eu acho que eles não iam matar o Shikamaru nesse rolê, eles já tinham matado um personagem importante ali dos 12 de Konoha, não é mesmo? Que até hoje ninguém perdoa o Kishimoto por isso. Se matasse o Shikamaru, aí que o pessoal ia... Ai, meu Deus. Mas quando ele tá lá, entre a vida e a morte, o bichinho, né? A Sakura surge, a Tsunade também surge lá pra dar uma salvada nele.
E nessa, né, quando ele tá entre a vida e a morte, é justamente no momento ali que os pensamentos do Naruto, né, acabam vazando pra Aliança Shinobi, quando o Hashirama tinha pedido pra ir no lá. Então, me conectei com a aliança. Aí ele queria fazer o discurso no jutsu, né, mas o Naruto, como sempre, rouba o discurso no jutsu do Hashirama e ele mesmo, entendeu? Sem querer faz, através das suas lembranças ali. E nessa, né, das lembranças do Naruto atingirem ali o Shikamaru toma uma decisão. Ele decide que ele precisa estar vivo pra poder, eventualmente, apoiar o Naruto quando ele for Hokage. Ele fala, eu vou ser o braço direito do Naruto quando ele for Hokage. E ele fala, né, o Naruto, ele não tinha um irmão como o primeiro Hokage tinha o Tobirama. Então ele precisaria estar vivo pra estar lá ao lado de Naruto. Ou seja, ele meio que se comparou com o irmão do Naruto ali, gente. Entendeu? Aí tem gente dizendo que Sasuke é melhor amigo de Naruto. Gente, é Shikamaru, entendeu? E agora, né, bora... Logo depois desses rolês aí, eles acabam, né, todo mundo lendo Tsukiyomi Infinito. Bora ver aqui, assistir um pouco qual é o sonho do Shikamaru, gente. Bora lá. Bora lá? 1, 2, 3. 3. だって何度言ったらわかるの？帰りが任務で遅くなるんだから連絡してよね。ご飯を無駄に作った上に結婚なんてめんどくせえこと俺はやめとくか。ああ Ai, gente. Olha o sonho dele. O triste é que, tipo assim, né? Tadinho, né? O triste desse sonho aí, né? É que, tipo, no sonho o pai dele tá vivo, o Asuma tá vivo. Ai, gente, tadinho. Né? Por um lado, né? Ai, Triste. gente, entendeu? Bora saber, né, o que aconteceu com o Shikamaru depois da guerra, não é mesmo, gente? O que foi que aconteceu com o bichinho? Então, durante ali o casamento do Naruto com a Hinata, né, o Shikamaru, ele não sabia o que dar de presente pra ele, entendeu? Lembrando, né, que o presente era uma coisa importante, porque Kakashi, né, tinha estipulado ali que quem desse os melhores presentes ia para a festa do Narutinho, Gente, não é mesmo? Lembra dessa? O Kakashi é muito surreal, mano. Inicialmente ele queria dar grana, entendeu? Aí depois ele deu uma pensada melhor, entendeu? E ele decidiu que ele ia pagar a lua de mel do Naruto. Aí ele foi lá numa pousada, umas pousadas termais pra ver, né? Só que ele não queria ir sozinho, entendeu? Ele precisava de uma opinião feminina. Aí o que ele fez? Ai. Ele foi falar com a Temari pra ela ir com ele, pra ela dar a opinião dela, né? Sobre se a Hinata ia gostar do rolê e tudo mais. Só que a Temari interpreta tudo errado, entendeu? Ela pensa que ele tá planejando as coisas com ela, não sei o quê. Gente, aí ele faz os comentários e ela interpreta errado. Ai, gente. Eu sei que no final do rolê, né, quando a Temari tá voltando lá pra casa dela, ele convida ela pra um encontro na próxima vez que ela voltasse ali pra vila. E aí? Ai, gente, eu adoro que, tipo, o primeiro encontro deles, não é mesmo? Eles estão lá no encontro deles, lindo, maravilhoso. E aí tá lá a Ina e o Choji espiando eles. Então, né, como você já deve ter adivinhado, né, ele casa com a Temari. Só que acontece um rolê muito louco nesse casamento aí dele, porque, tipo assim, o casamento dele e da Temari meio que rola ali um problema político. Por quê? A Temari, ela é ali do clã Kazekage, né? Ele é irmã do Gaara, o Kazekage ali da areia. E tipo assim, lá na areia, ao que tudo indica, a sucessão ali dos Kages é meio que como se fosse uma monarquia, mais ou menos. Isso porque, né, a gente sabe que o pai do Gaara era o Kazekage antes do Gaara. Nós sabemos que o terceiro Kazekage, ele, assim como o Gaara e o pai do Gaara, ele tinha ali o estilo magnetismo, não é mesmo? E o segundo Kazekage foi quem foi atrás dos Jinchurikis. E os Jinchurikis sempre estão ali ligados ao próprio Kazekage. Tanto é que o Gaara, né, ele era filho do Kazekage e ele era o Jinchuriki. Outro indício de que reafirma isso, de que o clã Kazekage, ele tem o costume de os Kages serem da família deles, acontece justamente aqui por causa do casamento da Temari, né? Um outro indício, que é o seguinte, né? A Temari, ela é da Vila Areia, ela é do clã Kazekage, e, assim, o Gaara e o Kankuro, que são irmãos ali da Temari, eles eram solteiros e eles não tinham filhos.
E assim, se a Temari casasse com o Shikamaru, ela não ia mais ser cidadão da Vila da Areia, ela seria cidadã da Vila da Folha. E, consequentemente, o filho que ela tivesse com o Shikamaru também. Só que, se Gaara e Kankuro não tivessem filhos, o filho dela podia simplesmente chegar na vila. Então, gente, eu quero ser Kazekage. Adoro. Podia acontecer isso aí. E o conselho lá da areia ficou, não, você não vai, não, isso aí não vai acontecer, não. Aí, gente, aí o que acontece? O conselho lá fala, eles decidem que eles vão casar o Gaara. Aí eles arranjam uma mina lá pro Gaara casar, entendeu? Tadinho do Gaara, não teve escolha. Aí a mina tenta fugir, o Gaara descobre, vai atrás. Aí sei que nesse rolê aí, o Gaara descobre do amante da menina, entendeu? Aí ele decide ser legal, entendeu? Aí o que ele faz? Ele dá um jeito deles irem pra Folha com outras identidades ali, entendeu? E aí, só que nisso, ele precisa de uma ajuda, entendeu? Assim, aí ele pede pra quem? Pro cunhado dele, entendeu? Ele vai lá, então, Shikamaru, me ajuda aqui. Cunhadão. Aí o Shikamaru, né? Ele faz um relatório lá falando que esses carinha aí, né? A mina que tava pra casar com o Gaara e o amante tinham morrido no deserto, entendeu? E ele meio que... ele leva os dois ali pra Vila da Folha. Aí nisso, né, o Gaara... gostei, pode casar com a minha irmã, permito, entendeu? Olha o rolê, gente. Adoro. Gente, é um rolê, gente. Mano, olha a novela. Nossa. Gente, novela mexicana aqui, entendeu? Mas ele casa com a Temari, entendeu? Aí eles têm um filho, o Shikadai, né? E o Shikadai, ele herda tanto os poderes do pai, de possessão das sombras, como também o estilo vento da mãe, né? Além disso, né, dele casar com a Temari e tudo mais, ele realmente cumpre a promessa que ele fez lá na Quarta Guerra. Ele se torna o braço direito ali do Hokage, ele é o conselheiro do Hokage ali. Então, gente, ele tá lá com o Narutinho, entendeu? O Narutinho toma nenhuma decisão assim, sem consultar ali o nosso querido Shikamaru, não é mesmo? Inclusive, ele, quando o cientistazinho lá da cara quer pedir abrigo ali na Folha, entendeu? Acontece um rolê, gente. O carinha, ele chega, e quando ele chega ali perto ali da fronteira ali da Vila da Folha, o filho do Shikamaru e o grupinho, o atual, a geração Inochikocho, eles estavam numa missãozinha ali perto da fronteira ali. Aí o cara, olha só o filho do Shikamaru aqui, gente. Ele sequestra o menino, coloca uma bomba no pescoço do menino. Aí o Inojinho, o filho da Ino que tava lá, ele contata a mãe dele. Mãe, tem um cara que ele colocou uma bomba no pescoço do Shikadai aqui, tá exigindo falar com o Shikamaru, entendeu? Porque o cara, ele vai lá e sequestra o Shikadai e fala, então, eu quero falar com o Shikamaru. Eu quero falar com o Shikamaru agora, entendeu? Senão eu vou explodir a cabeça do filho dele. Uma criança, gente. Nessa aí não fica tipo, meu Deus. Aí ela contata o Shikamaru, entendeu? E esse carinha queria falar com o Shikamaru, porque esse carinha, ele sabia que o Naruto, antes... um pouco antes, tipo, alguns dias antes do dia que ele resolveu lá pedir abrigo, o Naruto tinha lutado contra o líder da Kara. E ele achou que o Naruto ia estar debilitado, então ele não chega, tipo, eu quero falar com o Hokage, eu quero falar com o Shikamaru, que ele achava que o Naruto ia estar impossibilitado de falar com ele. Coitado. E quando o Hokage vem impossibilitado, né, o conselheiro assume temporariamente. Então ele achava que o Shikamaru tava mandando na vila lá. Mal sabia ele que Hokage tava lá pleníssimo, entendeu? Porque Kurama, né, ele se recuperou plenamente do assim. Iludido. Iludido, entendeu? Mas aí ele consegue fazer os acordos lá dele, não sei o quê. Aí depois dos acordos feitos, né, ele vai lá... Então, gente, a bomba era fake, olha, entendeu? Olha que safado. Ele nunca correu risco, tá bom? Olha que safado, cara. Assustando ai, as crianças, isso é errado. Gente, o menino teve que ficar, tipo, fora da vila, porque caso ele fosse explodido, entendeu? Não explodisse a vila, gente. Prioridades, gente. Prioridades. A criança que se dá. Enquanto a reuniãozinha tava lá, correndo, entendeu?
Eu sei que, tipo, durante o acordo lá, que eles estavam fazendo os acordos, chamaram ele, tipo, colocou o menino contra a parede, queria socar o menino, assim, gente, pro dele, entendeu? Aí o menino, você tá atrapalhando aqui as negociações, querido, relaxa. Meu Deus, tadinho do Shikadai, gente. O menino já sofreu psicologicamente, entendeu? Nossa. Então, né, é isso que aconteceu com o Shikamaru. Ele tá lá, pleníssimo, ao lado do Hokage. Sofreu um pouquinho no episódio que o filho dele foi meio sequestrado, colocar uma bomba no pescoço do menino. Foi, entendeu? Tadinho. Mano. Eu não aguento. Ai, gente. E o que você achou da história dele? Ai, eu achei muito doida, viu? Mas eu gostei, ele é um bom personagem, né? Um personagem bem legal de você trabalhar por causa, né, da inteligência dele, né? Esse poder dele de sombras também é muito legal. Eu também queria, viu? Mas assim, eu não tanquei a história do filho dele, não. Tadinho da criança, gente. Ai, tadinho. Ai, gente. Então, gente, a gente vai terminando a história do Shikamaru por aqui, entendeu? Se você tem indicação de raps, né, gente, essa é a hora, entendeu? Que a gente vai estar trazendo aqui os raps do Shikamaru. E, né, gente, o próximo time que a gente vai estar falando aqui vai ser o time ali, o time Guy, não é mesmo? Então, se você tem ali indicações de raps dos personagens do time Guy, é só indicar aqui que a gente tá de olho. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.